Oiê, seja muito bem-vindo à Biblioteca da Minha Vida. Meu nome é Marina. Puxe uma cadeira, senta aí, que hoje é dia de mais um café com resenha. Só um aviso aqui que esse vídeo não contém spoilers, então se você ainda não leu A Quarta Asa e tá assistindo esse vídeo só pra ver, né, como é que vai ser, se você vai gostar ou não, fique tranquilo, não tem spoilers. Se porventura no final eu for fazer ali um espacinho dedicado a comentar sobre a história e for ter spoilers, eu aviso pra você poder fechar o vídeo sem tomar nenhum spoiler. Então pode ver sem peso na consciência, tá bom? Um vídeo pra vocês. Bom, no vídeo de hoje a gente vai falar da minha mais recente leitura, que é A Quarta Asa, da Rebecca Yarros, acho que é assim que se pronuncia o sobrenome dela. Esse livro é um livro muito hypado, principalmente na rede vizinha, lá, a rede das dancinhas. Ele é muito hypado, e aí, né, hoje a gente vai discutir se ele vale ou não a pena. Como vocês já estão acostumados com esse quadro aqui no canal, eu já fiz um vídeo, se você ainda não viu, corre aqui no canal que eu resenhei o livro Loucos por Livros, né, então vocês já estão acostumados com esse formato de vídeo, que basicamente eu vou falar um pouquinho da sinopse de A Quarta Asa, e depois o que eu achei, ou juntamente o que eu achei, a gente vai aqui conversando mesmo, porque o intuito de fazer, né, o Café com Resenha é a gente conversar de uma maneira mais simples, como se fôssemos amigos mesmo, conversando ali, fofocando, porque as leituras são grandes fofocas. Então, como se a gente estivesse fofocando ali, de fato, né? Inclusive, hoje não é café, hoje é chá gelado, que inclusive eu estava aqui arrumando o cenário e eu derrubei no chão, então tem só um restinho que eu vou ter que economizar. E eu sou viciada em chá gelado, gente, principalmente de pêssego, então meu coraçãozinho doeu. Enfim, né, então, bora lá. Inclusive, gente, vocês devem estar ouvindo aí de fundo o barulho da chuva. Tem gente que gosta, que acha relaxante, tem gente que não, mas está chovendo. E assim, eu acho que chuva não me incomoda, então eu não vejo problema, mas tá trovejando, de vez em quando dá uns relâmpagos assim, então assim, vocês me desculpem pelos barulhos do relâmpago, eu vou tentar cortar na maioria das vezes. Inclusive eu achei interessante que deu até uma ambientada no vídeo, porque aparentemente o Zayden e a Violet estão se divertindo. Quem leu a Quarta Asa vai entender o que eu estou falando. Então, gente, Quarta Asa é uma fantasia, é uma romantasia. Eu acho que realmente o romance aqui em Quarta Asa é muito, muito presente. Então eu acho que tá mais pra uma romantasia do que pra uma fantasia. Mas eu não acho isso ruim, porque eu sou fissurada em romantasias. Então pra mim ter um romance tão presente ali, tão desenvolvido, pra mim foi uma coisa extremamente positiva. Mas se você é fã ali de fantasias mais épicas, mais focadas ali no universo, talvez isso possa te frustrar um pouquinho. Mas eu achei que mesmo tendo romance, Quarta Asa sabe fazer um mundo, sabe, um mundo mágico, porque isso daqui é uma high fantasy, que é uma fantasia que nós passamos no nosso mundo, soube construir um mundo muito bem. E não só construir um mundo bem, mas também soube tratar ali questões políticas no meio. Porque eu gosto muito de fantasias que tem esse viés político, sabe? Que tem um motivo político ali, sabe? Não é só fantasia. Então eu gosto muito e eu acho que Quarta Asa soube cumprir muito bem esse papel de ser uma fantasia ali com uma construção de mundo boa, uma construção de universo boa, uma questão política muito interessante e serviu muito no romance, porque o romance disso aqui é impecável. Inclusive, eu acho que eu já vou avisar por aqui mesmo, esse livro, ele tem algumas cenas gráficas, não tão gráficas, eu não achei tão gráficas assim, mas talvez porque eu não seja uma pessoa muito sensível, mas tem cenas gráficas, então já vou deixar aqui avisado, talvez se você for sensível, mas eu achei que são cenas de boa de ler, sabe? São, assim, cenas de assassinato, tem ali duelos, mas, sabe, dá pra ir. E o ponto que eu acho que talvez daria uma idade, assim, mais alta pra você ler esse livro são as cenas de hot. Sim, esse livro tem cenas de hot. Hot mesmo, tem duas. Então tem duas cenas ali mais picantes. E eu acho que isso aumentaria não pra 18, porque eu acho que, assim, uns 16 já é bacana. Porque tem ali a cena de hot, mas também o livro inteiro não é sobre isso. Então acho que uns 16 aí já dá pra você ler de boa Quarta Asa, sem problema nenhum. Igual eu falei, tem ali a questão de cenas gráficas, tem ali as cenas picantes, mas é basicamente isso, não tem mais nada. Então, que assim, que a sua idade acabe te inibindo de ler a Quarta Asa. Então assim, fora isso, vá na fé, leia à vontade.
E assim, gente, do que fala a Quarta Asa? Acho que quando a gente vai resenhar um livro de fantasia, eu acho importante a gente falar um pouquinho do universo pra você entender a história. Então, aqui Quarta Asa se passa em um lugar ali chamado Navarre. Eu acho que é Navarre, não sei como pronuncia, porque um fato curioso, a autora, né, a Rebecca, ela usou de uma língua, acho que é eslava, me corrigem se eu estiver errado aí nos comentários, mas acho que ela usou uma língua eslava pra colocar o nome ali no lugar, nos personagens também e até nos dragões. Então tem uma pronúncia diferente, então perdão se eu errar a pronúncia aqui de algum nome, de algum lugar, de algum personagem, de algum dragão. Mas enfim, se passa em Navarre, e alguns anos antes do início da história, houve uma revolução em Navarre. E essa revolução ela foi rapidamente contida ali pelo governo de Navarre, e as pessoas ali que estavam ali liderando essa revolução foram mortas. Os filhos dessas pessoas que estavam liderando a revolução, eles tiveram ali uma misericórdia, e ao invés de serem mortos, eles só assistiram os pais serem mortos, e depois, né, nessa misericórdia que eles concederam a eles, eles falaram que eles seriam obrigados a se inscreverem ali na divisão dos cavaleiros. Um outro ponto importante aqui do universo de A Quarta Asa, o que são os cavaleiros? Quando uma pessoa, né, de Navarre, um cidadão de Navarre, completa ali os seus 18 anos, ele tem que escolher pra onde ele vai, sabe? Igual quando a gente faz 18, tem que escolher pra que faculdade a gente vai. Eles, no caso, são divisões. Tem as divisões dos cavaleiros, dos escribas, tem a divisão da saúde, que eu não lembro exatamente o nome agora, mas tem a divisão ali do pessoal, sabe? Que é, sabe, se a pessoa se machuca, ela cuida da pessoa, tem essas divisões. Então, os escribas ali é a galera que é mais focada em documentar os acontecimentos. Então, tem guerra, em vez de eles estarem lá no front, eles estão lá documentando o que está acontecendo. E os cavaleiros, como o próprio nome diz, eles são cavaleiros, eles montam, só que não em cavalos, eles montam em dragões. E aí eles lutam, eles vão ali pro front, né, enquanto os escribas estão contando ali sua história, eles estão ali lutando na linha de frente. E como eu disse, tem ali a parte também do pessoal que cuida da saúde, que eu não lembro exatamente o nome, mas né, eles são como os médicos aí desse mundo. Não sei se existem outras divisões, pelo menos aqui no primeiro livro a gente é apresentado a essas 3. Eu acho que esse vídeo vai ficar assim, eu vou falar um pouquinho da história e já colocando a minha opinião no meio. Mas assim, falando um pouquinho sobre a construção de mundo, eu acho que ficou muito bacana, porque o livro de fantasia, as 100 páginas dele é 880. Ou você gosta muito e se prende nessa história, ou você acha uma coisa chata e maçante e acaba abandonando o livro. Porque as 100 primeiras páginas, normalmente autores de fantasia escolhem essas primeiras páginas pra construir um mundo e apresentar o mundo pro leitor. Eu não vi isso em Quarta Asa. Não acho que isso seja um ponto negativo. Longe de mim. Eu amei esse livro. As 100 primeiras páginas me sugaram, assim, pra dentro da história completamente. E isso foi maravilhoso, porque eu fiquei vidrada nisso aqui. Só que eu achei que a Rebecca, ela teve uma tática ali de construção de mundo muito boa. Porque o que ela fez? Em vez dela pegar e gastar as 100 primeiras páginas pra falar sobre o mundo que se passa, Quarta Asa, e explicar tintim por tintim, ela pegou e fez o seguinte. Ela ia contando a história, e com o passar da história, conforme a história ia passando, a Rebecca ia introduzindo, sabe, fatos ali do mundo, contando as coisas. Por exemplo, você nas primeiras páginas não tem noção nem do que é Aegis que fala, se pronuncia, um pouquinho na tela. Mas você não sabe nem o que é isso, e depois você é apresentado, depois eles te explicam. Então isso é muito bacana, sabe? Eu acho que não ficou maçante, sabe? Aquilo de ficar só explicando a história e você fica meio cansado da mesma coisa. Então eu achei isso muito bom, é um ponto muito interessante que a Rebecca colocou aqui. Inclusive, eu acho que pelo menos nesse primeiro livro, não sei se são os próximos, eu não achei tão focado no mundo mágico. A gente tem sim as informações que são passadas conforme a história vai acontecendo, vai se desenrolando, mas eu achei que mesmo assim, mesmo a gente tendo acesso aí a essas informações, eu achei que mesmo assim o mundo parece que não foi tão explorado. Acredito eu que nos próximos vai ser mais, a gente vai ter mais informações, tanto de questões políticas, quanto de questões mágicas, quanto de questões do mundo ali de Navarre. Então eu acho que a gente vai ter mais noção disso nos próximos livros. Se eu não me engano, vão ser 5 livros de A Quarta Asa, que é da série, acho que é The Empyrean. Vão ter mais 5, já tem o segundo no Brasil, que é Chama de Ferro, Iron Flame. O terceiro eu não sei, alguma coisa Onyx, eu acho, já lançou nos Estados Unidos. Não sei se lançou no Brasil, assim, ainda não lançou nos Estados Unidos, já tem data de lançamento. Mas talvez explore melhor este mundo mágico. Mas não é algo que me atrapalhou durante a leitura, não dá aquela, sabe, pincelada profunda no mundo mágico. Foi, na verdade, algo que foi uma coisa boa, porque não ficou chato de
ficar explicando demais uma coisa, e enfim. Eu gostei muito disso, eu achei que as informações que foram fornecidas pra gente durante a história de Quarta Asa, pelo menos aqui no primeiro livro, foram importantes, sabe? Foram, assim, essenciais e é isso, sabe? Acredito eu que se no segundo livro forem falar de mais alguma coisa do universo de Quarta Asa, a autora vai fazer a mesma coisa que ela fez aqui, né? Que é explicando ali conforme a história vai se passando. Agora que eu já dei uma leve introduzida em vocês do mundo de A Quarta Asa, vamos falar um pouquinho da história, né? A história começa ali poucos anos depois que teve essa revolução, que essa galera aí foi morta. E a gente começa, né, a protagonista, começamos com a história da protagonista, que é a Violet Sorrengail. Ela é filha de uma general muito poderosa de Navarre. O irmão dela era um cavaleiro, que infelizmente acabou morrendo no campo de batalha. A irmã dela se chama Mira, uma cavaleira também. O irmão se chama Brennan, não sei por que eu esqueci de falar disso, mas se chama Brennan. A irmã se chama Mira, também é uma cavaleira. O pai da Violet, não lembro o nome agora, mas ele era um escriba, ele não era cavaleiro. E ele sempre apoiou a Violet nesse sonho que ela tinha de ser escriba. Ela não queria ser cavaleira como os irmãos. Só que alguns meses antes, a mãe dela, a Lilith Sorrengail, General Sorrengail, avisou pra Violet que ela não iria se tornar uma escriba, ela ia se tornar uma cavaleira. E a Violet, obviamente, entrou em pânico, porque ela estava estudando a vida inteira pra ser uma escriba, ela não tinha noção nenhuma do que ela tinha que fazer. Mas aí a Mira, a irmã dela, teve ali alguns meses pra ajudar a Violet a se preparar pra poder se tornar uma cavaleira. Que, de passagem, se tornar uma cavaleira não é uma coisa fácil, é uma coisa, inclusive, bem difícil. Porque a primeira fase, assim, pra você se tornar uma cavaleira, pra você entrar, como se fosse uma escola, assim, lembrou até um pouquinho Harry Potter. Eu acho que esse livro me lembrou muitas outras obras, sabe? Eu acho que me deu uma lembrancinha ali de Harry Potter, a parte dos dragões me lembrou Game of Thrones, até um pouquinho de como treinar o seu dragão. Teve uma outra coisa, Jogos Vorazes, me lembrou muito de Jogos Vorazes também. Então esse livro acho que misturou várias coisas que eu gosto muito, então eu gostei muito. Já dou spoiler pra vocês que eu gostei de A Quarta Asa. Mas enfim, essa parte de início me deu um flashback aí de Jogos Vorazes, porque pra chegarem na escola eles têm que passar por um parapeito, que é tipo, como se fosse um murinho muito fininho, que eles têm que equilibrar e passar por cima. É como se fosse uma corda bamba, só que não é uma corda, sabe? É um parapeito. Sabe? Não é uma corda. Mas é como se fosse, porque é fininha, é fácil de você desequilibrar e cair. E você tem que passar por isso pra poder chegar de fato lá na academia e começar seu treinamento. E quando você chega lá, é um treinamento muito árduo e muito difícil, que requer muito da pessoa que tá ali querendo ser cavaleira, porque eles vão tentar fazer de tudo pra que você, sabe, que você morra. Essa é a verdade. Porque eles querem que os mais fortes sobrevivam, eles querem meio que fazer uma seleção natural ali. Então, mortes, eles vão tentar colocar desafios onde a sobrevivência sua vai ser colocada em risco, né? Então, eles vão fazer o máximo possível para que os mais fracos sejam eliminados. E, enfim, não cheguem na ceifa. O que é a ceifa? Como vocês já devem ter percebido, né? Quarta Asa tem dragões. Então, tinha, né, que ter a parte dos dragões. E o que acontece? Eles, antes dessa ceifa, eles fazem vários desafios e vários treinamentos pra eliminar os mais fracos. Inclusive, a galera pode se matar entre si. Então, acho que isso me deu mais uma lembrancinha ali de Jogos Vorazes. Que a galera pode sim se matar. Eu acho que tem uma regra que só não pode matar gente da mesma asa e gente dormindo. Quando tá dormindo, acho que não pode matar também. Mas aí tem essa ceifa, que é quando a galera ali vai conhecer os dragões, né? Então os dragões, você não escolhe os dragões te escolhem. Então é muito bacana também assistir, né, todo esse desenrolar. E é claro, gente, quem não conseguiu um dragão na ceifa vai fazer qualquer coisa, inclusive matar, pra conseguir um dragão. E se você não conseguir um dragão até o final do ano, você repete, como você repetisse na escola, sabe? Você vai lá e repete, faz tudo de novo até um dragão te escolher. Porque se ele não te escolher é porque você não tá pronto, você é fraco e... enfim. Mas aí o que acontece? Eu já dei ali uma introduzida na história pra vocês, já contei pra vocês o viés político desse livro ali, né? A história de Navarre, a Revolução. Contei também um pouquinho ali da academia, né? Que tem a questão do parapeito que você tem que passar pra chegar lá, dos desafios, das ceifas, dos dragões. Então agora a gente vai falar de uma parte também muito importante, que é o romance de A Quarta Asa. Que, gente, é um romance muito bom. Eu li esse livro... Eita, ficou de cabeça pra baixo. Eu li esse livro, eu achei que seria uma fantasia épica, sabe?
quando eu vi pela primeira vez. Não sei, talvez seja a estética da capa, não sei. Mas eu achei que seria uma fantasia épica, não achei que fosse uma fantasia. Inclusive, eu só li ele, eu não sabia nada sobre a história, mas eu só li ele porque ele tava de graça no Kindle Unlimited. Eu tinha acabado de assinar. Falei, tá ali, né, vou ler. Comecei por desencargo de consciência, eu achei que eu não fosse gostar. Mas eu amei, assim, realmente, as 100 primeiras páginas, a escolha da autora de já começar, sabe, naquele pique, sabe, num ritmo muito bom, me fez ficar muito presa nessa história. Então, rapidinho eu vi que eu já tava mais da página 100. Então, eu gostei muito do ritmo que a autora colocou na história. E a gente já começa ali, a gente já tem ali as migalhinhas de romance na cena do parapeito. Então, na hora que a Violet vai lá, né, indo pra academia, ela sobe no parapeito. A gente já tem os primeiros vislumbres de romance. E quando a Violet chega ali no parapeito, ela já dá de cara com o Xaden Riorson. Quem que é esse cara? O Xaden, ele é filho de uma das pessoas que se rebelaram ali contra o governo de Navarre. E eu não sei se eu mencionei, mas o irmão da Violet, o Brennan, que eu falei lá no início, que era cavaleiro, ele acabou falecendo. Então, o pai do Xaden é o responsável pela morte do Brennan. Ele matou o irmão da Violet. E antes dela sair de casa, a Mira, que já tava ajudando ela a se preparar, vira pra Violet e fala pra ela ficar longe do Xaden Riorson. Porque ele tem todos os motivos do mundo pra querer matar ela, né? Já que, mesmo ele tendo os dois têm motivos pra se matar. Porque o Xaden matou o irmão da Violet, mas a mãe da Violet matou o pai do Xaden. Então os dois meio que já começam se odiando. E ela já vê ele lá e ela acha ele muito atraente. Só que assim, eles se odeiam, sabe? Ela olha pra ele, ela fica com raiva, ele matou o irmão dela. E ele, né, obviamente também olha com rancor pra ela, né? Porque ela é filha da mulher que matou o pai dele. E, né, por consequência, depois da morte do pai, ele teve que crescer sozinho e virar, né, posteriormente um cavaleiro. Mas, né, conforme a Violet, depois que ela passa pelo parapeito, ela descobre que o Xaden, ele já tá no terceiro ano, ele é um terceiranista, ele é dirigente da quarta asa, que é justamente a asa que a Violet fica. E começa ali uma tensão entre os dois, porque eles se odeiam de fato, eles têm todos os motivos do mundo pra se odiar. Mas acontece uma coisa, que eu não posso falar porque é um spoiler absurdo, que acaba forçando aí a convivência dos dois, eles acabam vendo que eles são apaixonados um pelo outro na realidade. E que eles gostam da companhia um do outro, sabe? Que não... a relação deles não é baseada em ódio. E eu achei o romance disso aqui muito bom. Inclusive, eu tenho que falar, né, deixar aqui um highlight pro Hot de A Quarta Asa, que é o melhor Hot que eu já li em um livro. Falando muito, muito sério. É um Hot muito bem escrito. Não é aquele Hot de se amar a noite inteira, ou depois disso, não sei o que, não sei o que. Não, ele explica. É cena por cena. Eu acho que se bobear o primeiro Hot, que é um Hotzão mesmo, ele tem umas 15 páginas narrando, assim, explicitamente o sexo, parte por parte. Não tô reclamando. É bom, inclusive, é muito bem escrito. Não é aquela coisa feia, vulgar, tipo, 50 tons de cinza. É aquela coisa fofa, romântica, mas também picante, sabe? Então é um Hot muito bem escrito. E, gente, eu amei o romance disso aqui. O Xaden é o homem. É isso que eu vou falar pra vocês. O Xaden é o homem, tá? Eu acho que eu nunca tive um crush literário tão grande em um personagem desde o Pita de Jogos Vorazes, talvez. Mas o Xaden, gente, porque ele tem aquela questão de que ele odeia a Violet, e aí eles são obrigados, né, a conviverem um com o outro. E ele fica aquele coisa protetor dele, ele quer, sabe, aquele negócio de eu odeio todos menos ela. É o caso do Xaden com a Violet. Então, pra mim, eles são um puta de um casal. E eu tô com muito medo, né, porque o final disso aqui me deixou com medo também, mas é uma saga ali de 5 livros, sabe? E eles se apaixonam no primeiro, então eu tô com medo pelo meu casal. Estou com medo, estou com receio. Falando um pouquinho agora sobre o que eu achei no geral sobre Quarta Asa. Acho que eu já deixei bem claro, porque esse vídeo eu fiz de um jeito diferente, eu fui contando a história e dando minhas opiniões. Mas eu amei Quarta Asa, eu dei 5 estrelas, favoritei. Foi um livro, né, como eu disse, as 100 primeiras páginas, a escolha da autora, que ela optou ali por ir colocando, né, ir apresentando o mundo conforme a história ia passando, foi uma escolha muito sábia. E eu amei, eu fiquei muito presa na história. Eu não terminei rápido porque foi numa semana muito corrida pra mim. Eu tava trabalhando, foi semana da minha formatura, então foi meio corrido. Mas se eu tivesse lido algum dia, sei lá, que tivesse mais de boa, eu com certeza teria terminado Quarta Asa assim, porque é um livro que te prende muito, muito mesmo. Inclusive as 200 últimas páginas, eu li tudo ontem e eu terminei muito rápido, porque
acho que as 200 últimas mesmo, ou talvez 150 últimas, são pura ação, sabe? Você fica tenso e você lê tenso. E eu acho válido falar aqui que eu não imaginei que eu fosse chorar com esse livro tanto igual eu chorei. Eu imaginei que eu fosse ficar chateada, na realidade. Não imaginei que eu fosse chorar. É muito difícil chorar. E eu chorei. E tipo assim, não foi um chorinho de encher o olho de lágrimas. Eu chorei de soluçar. De fazer, sabe? De escorrer lágrima do meu rosto e eu ter que limpar. Do meu nariz ficar encatarrado. Foi nesse nível que eu chorei com esse livro. Se eu falar porque vai ser um spoiler muito cabeludo, mas eu vou falar pra vocês o capítulo, pra vocês ficarem espertos. É o capítulo 36, tá? Vocês leem esse capítulo um dia que vocês estiverem de muito bom humor. Não leiam no dia ruim. E principalmente, não leiam perto de ninguém, porque você vai chorar. E eu acho que eu sinto vergonha de chorar perto dos outros. Não sei se você sente. Mas leia em paz no seu quartinho pra você poder, né, sentir ali em paz. E essa coisa que acontece que me fez chorar ocorreu ali nas últimas páginas. E eu devo falar isso também, devo um highlight a isso também, que a ação disso aqui é muito boa, porque, né, quando as pessoas falam, criticam principalmente, esse livro tem muito romance, é uma romantasia muito intrínseca na romantasia, não mais na fantasia. Eu sinto as pessoas, quando falam mais de Quartadas, elas criticam justamente essa ênfase que o livro tem no romance, mas a ação disso aqui também é muito boa, tá? Então, as cenas de ação são muito bem escritas. Se eu não me engano, foi em qual capítulo? Acho que é o capítulo 36, não é? É o capítulo 36, eu acho. E tem ali aquele momento de tensão, aquela luta. Depois eu acho que se prolonga pro capítulo 37 também. Assim, é muitas páginas de luta. E é muito bem escrito, a ponto de você ficar elétrico naquilo. E de você se sentir dentro da história e você ficar apavorado. Tipo, você ficar, pelo amor de Deus, o que tá acontecendo? E você ficar desesperado, com medo e apavorado, e você vai lendo assim sem parar, você vai devorando porque você quer ver o que acontece. São cenas de ações muito bem escritas. As cenas com os dragões também são impecáveis, são impecáveis. Me lembrou muito Game of Thrones e Como Treinar o Seu Dragão, porque, enfim, os dragões em si me lembram muito Game of Thrones, mas a relação que o cavaleiro tem com o dragão também é uma parte muito interessante, sabe? Porque eles conversam entre si, sabe? Meio que telepaticamente. Eles conversam, eles têm aquela questão de... Como é que chama? Estigma? Não lembro agora, mas o cavaleiro, ele meio que consegue ter poderes por causa do dragão, sabe? O dragão meio que consegue canalizar o poder dele no cavaleiro. E aí o cavaleiro tem isso, que eu esqueci o nome agora, mas aí cada um tem o seu poder especial. E isso é uma parte muito interessante, sabe? Eu acho que... Eu vi muita gente falando, muita gente mesmo, mal por causa de ser uma fantasia bem focada em um romance. Mas acho que as pessoas esquecem que a ação disso aqui também é impecável. Assim, eu acho que se você gosta de Game of Thrones, independente se você gosta de romances em fantasias, eu acho que você gostaria disso aqui, sabe? Por mais que tenha bastante romance, tenha cena com, enfim, hot, eu acho que você gostaria porque tem ali a questão de dragões, e a questão de dragões me pega muito, porque eu acho muito bacana. Eu quero ler mais coisas com dragões, mais fantasia com dragões, porque eu adoro. E eu acho que sim, as pessoas que viram Game of Thrones, House of the Dragon, acho que House of the Dragon principalmente, vão gostar muito disso aqui. As cenas de ações são impecáveis, não se deixe levar pelos comentários que você vê falando sobre o romance desse livro aqui. Principalmente falando que ele só tem romance, porque ele não tem, é um absurdo falar isso. Porque, embora o romance seja bem explorado, o personagem, o Xaden e a Violet, que são um casal, eles meio que é um slow burn, sabe? Um slow burnzão mesmo. É um queima muito lenta, muito lenta. Eu acho isso ótimo, eu adoro slow burn. Inclusive eu tenho um adesivo no meu Kindle, não sei se vocês vão ver, slow burn aqui, ó. E eu acho isso bom, tá? Não acho isso ruim, não. Mas é um slow burnzão e meio que a gente fica ali até a página, talvez, 500, 600 do e-book, tá? Porque o e-book tem 800 páginas. Mas assim, até a página 600 do e-book, 500, não lembro exatamente, mas de migalhas, sabe? Os dois. Porque eles se bicam bastante, é bem difícil um confiar no outro. E embora tenha ali, né, pegação e os leves flertezinhos, a gente vive de migalhas do romance desses dois. E assim... É isso que eu tenho pra dizer de Quartaz. E finalizando aqui o vídeo pra falar que eu ia fazer uma partezinha aqui no final, falando um pouquinho sobre a história de Quartaz, no final principalmente. Só que eu desisti, porque eu acho que eu vou deixar pra eu falar um pouquinho mais sobre o final de Quartaz quando eu for ler Chama de Ferro, porque eu irei ler Chama de Ferro, eu irei. Então quando eu for ler Chama de Ferro, eu falo um pouquinho sobre o final de Quartaz.
porque é um final muito bom. Diga-se de passagem, é um final muito bom. A última frase desse livro aqui é de cair o cu da bunda. Por favor, se você for ler esse livro depois aqui da minha indicação, grave um vídeo seu lendo e me mande a última frase e de preferência com a abertura 36. Mas manda a última frase, eu quero ver a sua reação. Porque eu fiquei imóvel. Eu fiquei em silêncio. É chocante. Eu não sei outra palavra pra descrever senão chocante ou de cair o cu da bunda. Por quê? Sabe? Ele vai te meter um plot, assim, na última linha, assim, na última frase. Vai te dar um plot. Um plot enorme que vai dar um gancho que eu acho que foi o gancho mais bem escrito, mais bem feito que eu já vi de um livro, que é uma série, né? Que ele vai te dar um gancho aí pro próximo livro. E esse livro, ele tem um gancho maravilhoso. Ele dá um gancho perfeito pro próximo livro. Porque eu não sou muito de ler livros que tenham continuações, porque eu não tenho... Se eu ler seguidamente, meio que me enjoa. Então eu tenho que ler pausadamente. Foi assim, com o Acidente do Vilão, eu vou ler o Aprendiz do Vilão provavelmente agora. Mas assim, eu tenho que dar pausa, então eu não sou de ler. Normalmente quando eu termino um livro eu nem tenho vontade de ler a continuação, mas não foi assim com Quarta Asa. Eu tô louca pra ler a continuação disso aqui. Porque o gancho do final, ele te deixa maluco, você quer saber o que vai acontecer. Eu só não pego pra ler agora, porque além de eu resolver dar essa pausa quando eu tô lendo séries, pra não ficar algo maçante pra mim, eu também quero comprar a Quarta Asa, porque eu gostei muito, se tornou um dos meus livros favoritos, e é um dos favoritos desse ano também. Então eu quero comprar a minha ediçãozinha de Quarta Asa e de Chama de Ferro pra eu ter física aqui na minha estante. Tem uns valores um pouquinho salgados, mas farei o meu possível, né? Tá com preço até que, assim, não tá um preço bom. 60 conto num livro é caro. Mas assim, comparado ao preço que tava antes, de 100 reais, tá um preço bacana. Então pode ser que eu compre pra mim de Natal. Mas eu ainda não sei. Vamos esperar aí pra ver. Então é isso, gente. Eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Se gostou, não esquece de deixar o seu like, se inscrever aqui no canal caso você não seja inscrito. Não esquece de ativar o sininho das notificações para você receber meus vídeos de primeira mão. Estou tentando postar vídeo toda semana. Então você assistindo o sininho das notificações, você recebe aí a notificação e já corre pra ver o vídeo. Me segue nas minhas redes sociais, vou deixar o link aqui na tela pra vocês, mas o link tá também na descrição. E não esquece de comentar aqui pra mim aqui embaixo o que você achou de Quarta Asa, se você já leu, o que você achou da resenha, se você ainda não leu, se te deu vontade de ler, comenta aqui embaixo que eu quero saber também. Eu adoro quando vocês comentam e a gente consegue ter um diálogo ali, uma troca muito bacana sobre os livros que eu falo. Então sintam-se livres pra comentar aqui embaixo sobre o livro, né, Quarta Asa, se você já leu, se você não leu, se você sente vontade. E quando você ler, volta aqui e comenta de novo aí pra gente poder conversar sobre. E é isso. Beijo. Tchau.